Fala galerinha, aqui quem está falando é o professor Felipe e nessa videoaula a gente vai tratar sobre dilatação volumétrica. Então, antes de falar propriamente, sobre dilatação, vamos botar aí uma pequena questão, né? Não sei se vocês sabem, mas se você acelera um carro nos primeiros minutos, logo assim nos primeiros minutos que você liga o carro, isso pode vir a prejudicar o motor. E por que que isso acontece? Por que que isso pode vir a prejudicar esse motor? As peças do motor do carro, elas são feitas de diferentes ligas metálicas. E essas ligas, elas tendem a aumentar, elas tendem a dilatar com o aumento de temperatura. E com esse aumento, isso vai permitir um perfeito encaixe entre essas peças. Esse encaixe, nas temperaturas mais baixas, ele não é perfeito. E aí ele pode reduzir a vida útil do motor do carro. A dilatação dessas peças é justamente um exemplo da dilatação volumétrica. Então, olha só, vamos imaginar para a dilatação volumétrica que nós venhamos a possuir um bloquinho. Então, esse bloquinho aqui nessa situação inicial. E aí, esse bloquinho que estava em uma temperatura T0, ele sofre um aquecimento até uma temperatura T. Então, a minha variação de temperatura é o T final, a temperatura que ele vai chegar, menos o T inicial. Então, esse daqui seria o nosso ΔT, e lembrando que esse ΔT, por se tratar de um aquecimento, ele é positivo. E ele vai chegar aqui, então, até esse volume final, ou seja, as dimensões dele tendem a crescer para os três lados, nas três dimensões possíveis. Então, comprimento, altura e largura. Se a gente imaginar que esse daqui era o bloquinho inicial, com volume V0, toda essa parte que está ao redor dele, formando esse bloco maior, toda essa parte que está aqui, ó, tudo isso que está aqui, é justamente o ΔV, é quanto que ele aumentou para chegar nesse tamanho final. Então, a gente sabe que essa partezinha aqui seria o nosso ΔV e todo esse blocão aqui seria o nosso volume final. Nós sabemos que o ΔV é igual ao volume que ele tem no final, menos ao volume que ele tem no início. Se eu jogar esse V0 para o outro lado, eu vou ter que V é igual ao volume que ele tinha no início, esse pedacinho aqui, mais tudo que ele ganhou aqui em verde fluorescente, né? Então, isso aqui seria mais o ΔV. Isso aqui eu vou chamar de equação 1. Já volto nela já. Essa relação que a gente tem, se nós pararmos para lembrar lá da dilatação linear, então, dilatação linear, uma breve recordação aqui, é aquela que acontecia em uma dimensão, ΔL era igual ao L0 vezes alfa vezes o ΔT. Eu poderia escrever essa equação assim, ó, L é igual ao L0, 1 mais alfa vezes ΔT. Então, essa daqui eu vou chamar de equação 2, essa eu vou chamar de equação 3, sendo que essas duas equações elas se relacionam diretamente. A dilatação superficial. Dilatação superficial se tratava de uma área, eram duas dimensões, era uma chapa que a gente considerava ou algo do gênero. Então, minha variação de área é igual à área inicial vezes 1 beta vezes o ΔT. Isso eu vou chamar de equação 4. E eu posso escrever também em função da área final. A área final seria a área inicial, 1 mais beta vezes ΔT. Isso aqui eu vou chamar de equação 5. E essa relação que a gente tem aqui, essa equação 5, a gente consegue através, percebam que é muito semelhante às expressões. Aqui eu tenho uma variação de comprimento, aqui eu tenho a variação de área. Aqui eu tenho um comprimento inicial, aqui é a minha área inicial. Aqui eu tenho um alfa, aqui eu tenho um beta. E a gente conseguiu provar em um vídeo anterior que o nosso beta ele vale justamente 2 vezes o alfa. Como que ficaria essa relação para a dilatação volumétrica? Bom, para a dilatação volumétrica, que será em 3 dimensões, nós vamos possuir que o nosso ΔV pode ser escrito como V0 vezes gama
Esse gama é o coeficiente de dilatação volumétrica vezes o ΔT. E eu posso chegar em uma expressão para minha dilatação, para o meu volume final, através dessa dilatação, que é o seguinte, ó, é o volume inicial, 1 mais gama vezes o ΔT. E por uma razão também bem próxima disso, que vai ser colocada à prova dessa demonstração em um vídeo aqui, essa relação eu posso dizer que gama seria 3 vezes o alfa, é o número de dimensão. Na verdade, o gama ele é muito próximo desse 3 vezes o alfa. E aí a gente pode aproximar isso, essa aproximação é tão válida que a gente acaba considerando ele como igual a esse 3 vezes o alfa. Então, já vimos essas relações, é isso daqui que a gente vai precisar. E aí vamos partir então para um exemplo numérico, para a gente conseguir trabalhar com essas informações. Bom, então vamos seguir aí para um exemplo numérico, questão propriamente dita, né? A questão ela pede para a gente determinar o volume de um recipiente de vidro. A capacidade desse recipiente é 80,00 centímetros cúbicos, ou seja, o volume inicial desse recipiente é 80,0 metros cúbicos. Esse recipiente se encontra em uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, vai chegar até uma temperatura final de 90 graus Celsius. Aqui, como já está falando de centímetro cúbico, então eu já sei que é volume que vai estar envolvido. Associando essas duas coisas, nós sabemos que ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, nós podemos definir que o nosso ΔT ele vai ser igual a 70 graus Celsius. E a questão dá para a gente que o coeficiente de dilatação linear, nosso alfa, é 9 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, que vai ser a unidade para o coeficiente de dilatação linear, que é a mesma unidade para o superficial, que é a mesma unidade para o coeficiente de dilatação volumétrica. Bom, vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu quero saber, o que a questão quer definir é quanto que vale o volume final. E uma maneira da gente chegar nisso é justamente tendo que calcular, só mudar a coloração aqui, nós teríamos que calcular o nosso ΔV primeiro para depois jogar ali. Então, o nosso ΔV a gente sabe que é o V0 vezes o gama vezes o ΔT. Agora, perceba a pegadinha na questão, que a questão ela não dá o gama, ela dá o alfa. Nosso gama é 3 vezes o alfa. Nosso gama, então, é 3 vezes 9 vezes 10 a menos 6. Isso aqui vai dar 3 vezes 9, 27, vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. É esse valor que a gente vai ter que usar aqui embaixo. Não tem importância não tá em notação científica não, tá? É o que for mais confortável para vocês fazerem a conta. Então, o nosso ΔV vai ser, nosso V0 está valendo 80, o nosso gama vale 27 vezes 10 a menos 6, e o nosso ΔT vale 70. Essa conta inteirinha, eu vou multiplicar 80 por 27 por 70, nosso ΔV, ele vai dar 151.200. Então, isso aqui vai ficar 151.200,00 vezes 10 elevado a menos 6. Bom, a minha vírgula está aqui. Eu vou ter que andar 6 casas para a esquerda para poder aumentando o expoente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nosso ΔV ficaria 0,1512. Poderia repetir todos os zeros. Mas notem o seguinte, ó, aqui na questão ele não deu com 2 casas depois da vírgula, desse enunciado aqui. Então, a gente, para não ter tanta casa assim, a gente também vai considerar apenas 2 casas. Então, o nosso ΔV seria 0,15
centímetros cúbicos. Bom, se o nosso ΔV é esse 0,15 centímetros cúbicos, o nosso V final era o V inicial mais o ΔV. Nosso V final, quanto que era o V inicial? V inicial era 80,00, mais o nosso ΔV, 0,15, nosso volume final é 80,15 centímetros cúbicos. Eu botei essa divisão aqui para resolver essa questão junto com vocês, porque essa também pode ser resolvida de outra forma. Ela poderia ser resolvida assim, ó. V é igual a V0, que multiplica 1 mais gama ΔT. V é igual a V0, está valendo 80, 1, mais gama está valendo 27 vezes 10 a menos 6, vezes 70, que é a nossa variação de temperatura. Então, isso aqui vai ficar que V é igual a 80,00, 1 mais 27 vezes 70 dá 1890. 1890 vezes 10 a menos 6. E agora aqui a gente vai aplicar a distributiva. Então, a distributiva ela vai ser daqui para cá e daqui para cá. Então, esse termo vai ficar que V é igual a 80 vezes 1, 80, mais 80 vezes 1890, dá justamente esse resultado aqui, ó. 151.200,00 vezes 10 a menos 6. E aí a mesma coisa, como ele está usando com duas casas, eu vou andar com a casa aqui para ficar na mesma potência de 10, né? Andar com a vírgula, 6 casas, e só vou deixar registradas duas casas fazendo aproximação. Então, isso aqui vai ser aproximação não, né? Arredondamento. Mais 0,15 fazendo arredondamento. Daria para botar 15, 12 aqui sem problema nenhum, mas seguindo aquele critério de arredondamento, 80,15 centímetros cúbicos, e notem que essa resposta é idêntica a essa resposta aqui, beleza? Então, é só um exemplo, pode resolver ou fazendo primeiro um pedaço e depois somando esse pedacinho, ou pode resolver na equação direto. Isso aí não tem problema nenhum, cada um vê qual vai ser a situação mais confortável na hora de resolver. E aí, só para a gente poder fechar essa dilatação volumétrica, que no caso aqui eu estou falando exclusivamente sobre materiais que são sólidos, o que aconteceria se eu tivesse aqui assim, ó, tenho aqui um material, vamos supor que esse material seja um bloquinho de alumínio, e ele é maciço, é todo feito de alumínio, ele não tem espacinhos ocos dentro dele. Mas aí eu, na hora de confeccionar, eu derreti e fui fazer outro bloquinho igual, mas eu deixei um buracão nele. Então ele tem esse buraco aqui, ó. E aí esse buraco é com forma de uma esfera, ele está oco por dentro. E aí ele sendo oco, essa esfera que está aqui dentro tem um volume V0. O que vai acontecer quando ele aquecer? O que acontece com esse buraco, essa esfera? Esse buraco ele tende a ficar maior ou tende a ficar menor? Era a mesma situação lá na superficial para o caso da chapa. Esse buraco ele aumenta também, então o ΔV, esse buraco, é igual ao volume inicial que esse buraco tinha, vezes o gama, como eu disse, no nosso exemplo isso aqui era alumínio, vezes o gama do material que é feito ao redor, não do material do buraco, né? Obviamente o buraco não pode ser feito de material nenhum. Vezes ΔT. Então ele vai dilatar igualzinho acontecia para dilatação em chapas, dilatação superficial em chapas. Então, dilatação volumétrica com relação a materiais que sejam sólidos, a gente consegue chegar justamente nessa conclusão. Beleza? Então a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo.